Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Extra Altos. Estamos aqui para mais uma live, né? Para uma live, eu acabei que no meio da organização aqui da live, acabei aparecendo para quem pegou do início essa live. Vou até fazer uma edição aí para poder cortar essa parte que eu apareci antes mesmo de começar realmente a live, da contagem regressiva, né? Mas enfim, estamos aqui para falar justamente do tema, né? Qual concurso devo fazer, concurso federal ou estadual, né? E antes disso, a última live que eu fiz foi estando de férias. Ainda estou de férias, né? Ainda estou de férias, torno ao trabalho na quinta-feira. Mas para não perder o costume aqui em relação ao canal e continuar aqui fazendo os vídeos no canal, fazendo a live em plenas férias novamente. No caso, hoje, 7 de março de 2023. Também com em mente para não atrapalhar também meus estudos, né? Fazer quando posso também as lives. E mais uma vez também uma live simultânea, tanto aqui no YouTube quanto também no Instagram. Lembrando que as perguntas a serem feitas somente no YouTube, ou mensagens somente no YouTube, porque no Instagram não tem como fazer essas dar uma atenção maior no Instagram, fazer dar algum tipo de resposta no Instagram. Não há essa possibilidade como tem aqui no YouTube, né? Que é uma facilidade maior no YouTube. Então, mais uma vez, uma transmissão simultânea dessa vez, né? Que já que a outra, como eu estava de viagem, não tinha garantia que ia conseguir fazer uma transmissão simultânea. E agora, como estou em casa, consigo fazer a transmissão simultânea. E com isso, transmitir para as duas plataformas, tanto do YouTube como do Instagram. E antes de começar aqui o tema, né, o debate de qual concurso, vou pedir a vocês, quem estiver assistindo essa live agora ou posteriormente, em qualquer horário que seja melhor para você, dê um like no vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal para que essa plataforma, tanto do YouTube e também lá no Instagram, possa aparecer mais e indicar para mais pessoas e esse canal poder crescer. Até então não recebo nada por isso, eu faço mais por um hobby mesmo, para ajudar pessoas que têm dúvida em relação a esse mundo dos concursos públicos, né? Mas é isso, eu não tenho nenhum patrocínio, também não quero ter, já que eu sou servidor público, não quero ter nenhum prejuízo, né? Já que sou servidor público ainda fazendo concursos ainda. Mas eu não quero ter nenhum prejuízo depois para dizer que eu estou recebendo algo de alguma coisa. Tanto é que esse canal nem sequer tem a questão da renda, né? Então é de forma totalmente gratuita, não faço propaganda de ninguém aqui. Claro, pode ser que tenha alguns produtos que eu comente, algo do tipo, pode sim. Mas não tem nada que eu vá, de certa forma. Deixa eu só corrigir aqui uma coisa. Só um minutinho, pessoal.
Pronto. Facilitou agora. Não tem nada que eu faça nenhum patrocínio, não tem nenhuma renda que eu receba e não quero receber para não ter nenhum prejuízo. Assim como já teve pessoas aí que tiveram prejuízo pelo fato de ser servidor público e estar recebendo algum tipo de renda. Eu não quero ter esse problema, essa dor de cabeça, até porque eu estou fazendo outros concursos e assim eu não quero, caso consiga alguma coisa, não quero ter nenhum prejuízo lá na frente. Então vamos realmente o que interessa a esse tema. Bruno, qual é o concurso que eu devo fazer? Um concurso federal ou estadual? Pessoal, vê, a experiência que eu tenho a falar com vocês, que eu tenho a comentar com vocês, é justamente em relação à minha experiência em relação no concurso, certo? Então, quando eu falo assim concurso federal ou estadual, vou me aprofundar mais com relação aos concursos dos tribunais, porque foram esses concursos que eu mais fiz em minha vida, né? Dessa vida de concurseiro. Então, inclusive, né, hoje eu estou no cargo, justamente no cargo de tribunal. Hoje eu sou analista judiciário do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, a experiência que eu tenho de resolução de questões, de provas e tudo mais, é com relação justamente aos tribunais. Então, aí você pode dizer, Bruno, mas com relação à carreira policial, com a carreira militar, né, da polícia militar, como é que é? Não tem como, não posso dizer sobre isso, porque eu não tenho a experiência, não tenho a vivência dessa questão do concurso. Mas pode ser que o que eu falo para vocês também tenha a ver com essas outras áreas, tá bem? Tanto a área de questão de concurso da segurança pública, né? Como também em outros concursos da área da saúde. Porque quer queira, quer não, tem um certa... algo parecido, né? Um com o outro com relação a essas duas esferas, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. Aí vocês podem perguntar, Bruno, certo, tudo bem. E com relação ao concurso municipal, você não vai falar não? Não, pessoal, eu não vou falar porque eu nunca fiz concurso na esfera municipal, procurador do município, algo do tipo, eu nunca fiz para a área municipal. Então, como eu não tenho essa experiência com relação ao concurso na área municipal, eu não posso tratar com vocês a respeito disso, né? Eu não vou tratar com vocês a respeito disso justamente porque eu não vou ter a experiência. Deixa eu olhar aqui, pronto. Eu não vou ter a experiência de comentar justamente uma coisa que eu nunca fiz. Então, como nunca fiz concurso para a área municipal, não vou tratar com vocês uma coisa que eu não tenho experiência em relação a isso. Agora, com relação a concurso da área federal e estadual, principalmente com relação à questão de tribunais, aí sim eu tenho uma certa experiência nesses concursos, né, de realização e tudo mais. Então vamos lá, eu vou falar algumas características desses concursos. Na verdade, eu vou fazer um comparativo, né, do que é mais vantajoso. Vou fazer meio que uma competição entre esses concursos federal e estadual. E eu vou explicar o porquê disso, da minha experiência, da minha concepção em relação a isso, tá bem? Então, voltando aqui. Pronto, estamos aqui na nossa lousa, né? Na nossa lousa, que você vai ver aqui, concurso federal e concurso estadual. E aqui eu vou fazer meio que um comparativo de pontuações, tá certo? Das principais características que você repara ao fazer esses concursos, tá certo? Os benefícios, as vantagens e as desvantagens com relação a esse tipo de concurso. Principalmente em relação, como já falei, com relação aos tribunais, tá certo? Então, partindo aqui em diante, deixa eu só colocar aqui. Partindo aqui em diante, então, da pontuação, aí qual a primeira característica você deve tomar em conta, né? Qual a primeira característica com relação a esse concurso federal e estadual? A primeira característica é a possibilidade de mobilidade, certo? Como assim, Bruno? Geralmente, quando você faz um concurso estadual, geralmente, você está atrelado àquele estado. Você não tem a possibilidade de fazer de ir para outro estado, para outra localidade. Então, por exemplo, se você é de Pernambuco, se você mora em Pernambuco e for fazer concurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo, consequentemente você vai ter que se mudar para lá, né? Para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Se você passar no concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo para servidor, juiz, o que for, você vai ter que se mudar, você vai ter que fazer essa mudança toda para ir para o Tribunal de Justiça de São Paulo para poder assumir lá. Então,
seria uma desvantagem do concurso da Justiça Estadual. Pelo fato de quê? Porque realmente você muda toda a sua rotina. Aí você pode dizer, Bruno, mas tem a possibilidade de home office. Hoje em dia não está falando tanto em home office. Pessoal, tem, com relação inclusive até aos tribunais mesmo. Em relação aos tribunais, tem a questão da... recentemente teve a resolução do CNJ, né? Que limitou a quantidade para 30%. Então o CNJ limitou a quantidade de home office para 30%. Então, se você, quando é nomeado num concurso desse, principalmente no tribunal, mesmo que seja em outro estado, você vai ter que entrar na fila, porque tem outras pessoas que querem também entrar no home office. Então, quando você chegar de cara naquele estado, naquele concurso estadual que você fez, consequentemente você vai ter que realmente ficar lotado ali. É só se for uma pechada, né, entre aspas, você chegar num lugar e já de imediato conseguir um home office. A não ser também tem outras situações peculiares, como a questão de pessoas com portadores de doença, né, que tem preferência em relação à ocupação desse cargo de home office, né, essa modalidade de trabalho de home office. Mas fora disso, cara, se você não tiver nessa situação, consequentemente, realmente você vai ter que ficar naquela localidade que você vai ser lotado. Se você não tiver nenhum prejuízo com relação a isso, tudo bem. Mas a vantagem. E outra também, a questão do home office, com relação aos tribunais, você não é uma garantia, certo? É tipo como se fosse uma disposição do tribunal, da parte administrativa lá do tribunal. Se o tribunal falar assim, volte a trabalhar de forma presencial, você tem que voltar. Não é uma garantia legal, certo? Então, é uma garantia, é uma previsão infralegal, ou seja, é previsto nos atos normativos do tribunal, né? Então, como não tem uma lei que garanta você a ficar na modalidade de home office, é muito frágil, ao meu ver, entendeu? Então, pode entrar um presidente do tribunal, pode entrar uma outra pessoa lá que não concorde com a questão da modalidade de home office, então, consequentemente, você vai ter que voltar para o presencial. Então, essa é a desvantagem dos concursos estaduais, porque realmente, se você for de outro estado, né, que não seja aquele estado que você for de outro estado, faça um concurso para uma localidade, outra localidade, você vai ter que colocar em mente que realmente vai ter que ficar na localidade, naquela questão, naquele lugar. Aí você pode dizer, mas também existe a possibilidade de eu pegar, fazer a permuta de um servidor, por exemplo, de um tribunal para o outro tribunal, né? Como no caso aqui, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o cara passou, e aqui tem o Tribunal de Justiça de Pernambuco, né? Aí tem um servidor daqui, né? Um servidor daqui que quer ir para São Paulo, e tem um servidor de São Paulo que quer para Pernambuco. Pode ser feito isso? Pode. Né? Pelo menos no Estatuto do Tribunal de Justiça de Pernambuco tem essa possibilidade de permuta. Mas tem as grandes desvantagens. Dentre elas é a questão de você não poder progredir. Então, essa é a pior desvantagem que for. Então você vai estar lá, não vai poder progredir, vai ficar com a mesma base salarial. Pelo menos foi isso que eu fiz, eu pesquisei até então, porque eu estava nessa mentalidade de fazer uma permuta para Alagoas, já que eu sou natural de Alagoas. Mas quando fui ver a lei e tudo mais que regulamentava, eu vi que a grande desvantagem era justamente essa: não haver a possibilidade de progredir. Então, se não há a possibilidade de progredir, para que eu vou perder dinheiro, né? Voltando para o meu estado. Então, eu decidi realmente ficar no Tribunal de Justiça de Pernambuco, não fazer nenhum tipo de permuta. A questão do home office é muito peculiar, essa questão do home office. Inclusive, eu acho que vai ser um motivo para um outro vídeo, certo? Porque essa questão do home office é uma coisa bem extensa e é algo que interessa muita gente, que é uma das possibilidades que também temos hoje no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que eu posso falar. Assim, posso falar por cima, né? Não posso falar com relação ao andamento em si do trabalho do Tribunal de Justiça, porque eu acho que é muito invasivo em relação a essa parte aí. Mas com relação geral, os atos normativos que regulamentam o home office no Tribunal de Justiça de Pernambuco e que regulamenta também em relação ao CNJ, eu posso comentar com vocês. Inclusive vai ser um motivo para um outro vídeo, para uma outra live no caso, para quem queira tirar essa dúvida. Mas voltando aqui, aí você teria essa situação. Você fez um concurso para a área estadual, principalmente para militar, né? Polícia Militar, vamos lá, Polícia Militar de São Paulo. Você tem que ter em mente que realmente você vai ter que estar lá,
certo? Não tem aquela possibilidade de você voltar para o estado de origem. Se você já é de São Paulo, tudo bem. Então já é resolvido, né? Porque você vai trabalhar no estado do qual você é natural. Agora, quando você faz concurso para outro estado, sendo um concurso estadual, aí você tem essa desvantagem porque você não tem como retornar. E realmente você tem que ter uma virada de vida, né? Você vai ter que ou trazer aquelas pessoas que estão à sua dependência para morar junto contigo, ou dar um suporte de longe, né? Vai depender muito da sua situação. Então é isso. A desvantagem do concurso estadual é justamente esse. Já o concurso federal ou de escala nacional, por exemplo, você faz um concurso para aqui em São Paulo, para um concurso sei lá, TRT, né? Faz um TRT de São Paulo aqui da vida, Tribunal Regional do Trabalho, para técnico ou analista. Aí você fez um concurso federal lá, aí depois, se não me engano, 3 anos depois de estar probatório, eu não sei direito em relação à regulamentação da área federal, mas passado o tempo, você tem sim a possibilidade de participar do edital, se não me engano, é edital de remoção, é publicado até no Diário Oficial da União. Você se habilita e tenta se mudar para qualquer localidade onde tenha um TRT. Então tem essa possibilidade de você poder retornar ao seu estado de origem. Então não é igual uma justiça estadual, que a justiça estadual você tem que ter em mente que ficar lá. A questão do home office e a questão da permuta, eu nem conto, viu, pessoal? Porque, como já falei, a questão do home office, mesmo na estadual, não é garantia, né? Não é algo previsto em lei. Como não é algo previsto em lei, então você pode ser tirado do home office a qualquer momento. A bem querida administração, certo? E a questão da permuta tem essa grande desvantagem, pelo menos no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que você não progride. Então, e eu desconheço totalmente se tem uma possibilidade de permuta entre os concursos das polícias militares. Acredito que não, certo? Mas voltando aqui, a grande vantagem da Justiça Federal é justamente essa. É a possibilidade de você retornar, né? Fez um concurso para aquela área, você retornar para aquele seu estado de origem do qual você veio e fez ali. Então, após passar um grande tempo, pode. Principalmente, como já falei desde a primeira live, quando você faz concurso para essa área aqui, região norte, certo? Mesmo sendo federal, né? Você faz um concurso federal para essa região aqui, você vai passar um bom tempo por lá, certo? É difícil dos tribunais liberarem. Até mesmo, não posso contar sobre algumas situações específicas, só cima, até mesmo já teve casos de servidores que entraram com um mandado de segurança, mesmo sendo aprovado, no edital de remoção, dessa região aqui, da concursada da área federal, que tiveram que entrar com mandado de segurança para poder realmente se garantir no estado do qual foi removido, porque realmente lá eles seguram bastante, pela quantidade de servidores, pela uma região que difícil de pessoal querer realmente se estabelecer, que é a região norte, apesar que a grande maioria dessas capitais de lá tem muito servidor público, mas tem esse grande problema, nem todo mundo que está lá é de lá, né? Geralmente são pessoas que vêm de fora. Então, mesmo você fazendo concurso federal para essa área, há esse entrave. Mesmo assim, você tem uma possibilidade de retornar para o seu estado de origem, tá certo? Não é à toa que sempre meu objetivo foi, né? Sempre meu objetivo foi sempre fazer concursos federais. Eu nunca fazia concurso para a área estadual, certo? Nunca fazia. Eu sempre fazia concurso para a federal. Justamente, por mais que eu fizesse concurso para a federal, tipo, já fiz concurso para TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, já fiz concurso para TRT de Sergipe, já fiz concurso para o TRF quarta, até falei numa live dizendo que era TRF primeira, mas na verdade foi TRF quarta, lá em Curitiba, né? Fiz a prova. Já fiz concurso também para o TRF primeira, que foi em Salvador. Então, geralmente eu fazia concursos federais. Eu nunca fazia concurso estadual. Tanto é que no primeiro concurso estadual que eu fiz, que foi o do Ministério Público de Alagoas, para técnico analista, eu passei, né? E também o segundo concurso estadual que eu fiz, que foi para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, eu passei. Aí eu não fiz mais, fiz só um concurso a mais em relação ao federal, mas não fiz outros concursos federais. Então é justamente isso. A vantagem que temos aqui, voltando aqui para a lousa, né?
Então, podemos contar como vantagem entre o concurso estadual e federal é justamente esse, a possibilidade, a vantagem do federal, ganha o federal pelo fato de você ter a possibilidade de retornar para o seu estado natal, para quem faz de fora, certo? Então, se você é um servidor, se é uma pessoa que é de fora, faz um concurso para aquela localidade, então você tem essa possibilidade, tem essa possibilidade futura de conseguir retornar. Pode demorar um grande tempo? Pode, mas você tem essa possibilidade. Tem essa esperança, vamos assim dizer. E geralmente o concurso estadual não. Por mais que você tenha a questão do home office, da permuta, né, nesses órgãos que podem, nesses setores que podem fazer isso, não é a garantia, né? Pode ficar, pode ser algo que a bel prazer da administração dizer, olha, volte. Aí você tem que voltar de malicuia, gastar uma grana com a mudança. Então, na minha visão, não compensa, certo? Não compensa. Realmente compensa quando você consegue algo que fique de forma duradoura e segura, como é justamente no concurso na área federal, que você realmente há essa remoção e você não vai ter essa preocupação de ter que retornar para aquela localidade que você tinha feito no concurso de forma original, né? Então é isso. Então, voltando aqui para a pontuação, a meu ver, na minha experiência de concurso, temos aqui mais um ponto, certo? Temos um ponto aqui para a área federal. Deixa eu só... Um ponto para a área federal, certo? Vamos agora para outra característica também. Questão da remuneração, que interessa muita gente, a questão da remuneração. Pessoal, em regra, a remuneração da área federal que eu vim percebendo, da área federal é maior do que a estadual, certo? Em regra. Principalmente nos concursos de tribunais. Então você vai ver a área federal maior que a estadual. Acredito eu também com relação à área da segurança também, né? A área da segurança também é assim. Tipo, policial rodoviário federal, policial federal geralmente ganha mais, né? Ou tem mais gratificações do que um policial da área militar. Então, essa também é uma outra vantagem do concurso federal, certo? A outra vantagem de você ter como atributo de ter com relação ao concurso da área federal é esse, de você ter uma gratificação mais considerável do que a da estadual. Pode ter exceções? Pode, mas geralmente a regra é essa. A regra federal tem uma gratificação, uma remuneração maior. Então, por isso mesmo que eu vou até ter um outro item lá no final, que geralmente é mais tentador fazer concurso para federal. Justamente por conta disso, porque a renda da União é muito maior do que a renda dos estados, certo? Até porque os tributos que mais incidem hoje em dia federais, né? Os tributos que mais incidem é federal e só tem um órgão ali que é a União para ser repartido aquele tributo. Então ele concentra muita renda e por conta disso ele tem uma consideração de maiores valores, né? Maiores salários, maiores vencimentos, maiores gratificações. Então, outro ponto a se considerar também é justamente esse. É o ponto que temos com relação à questão do concurso federal, que é a questão remuneratória, certo? Aí vocês podem dizer, ah, Bruno, mas tem concurso aí estadual, tipo, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco tem um plano de carreira hoje, se não me engano, maior do que o da Justiça Federal, né? Se não me engano, mas você tem que ter alguns requisitos, principalmente para analista, se não me engano, com você tendo mestrado, tem que ter mestrado, para chegar no penúltimo nível, você vai ter que ter uma pós-graduação, certo? E no último nível, um mestrado. Então, você chegando no mestrado, tendo mestrado, aí você chega no último nível. Se não me engano, é 24 mil, é 23 mil o final, né? Final de carreira após 23 anos, se não me engano. Depois eu confirmo isso com vocês. Então, se você for comparar com a Justiça Federal, em tese, realmente, o final de carreira da Justiça Estadual é maior do que da Federal, nesse ponto, né? São exceções. Mas, pessoal, pra ser sincero com vocês, vocês vão percebendo que está tendo alguns aumentos. Principalmente agora teve um aumento na Justiça Federal, se não me engano foi 6%. E
a tendência é que com o tempo, mesmo passar desse tempo, é que supere a remuneração da Justiça Federal, supere a da estadual, ao meu perceber, né? Ao meu ver, é que vai superar. Isso aí é questão de tempo. Tem alguma desvantagem também, que até então na estadual, pelo menos no Tribunal de Pernambuco, não tem nenhum tipo de desconto após a aposentadoria. E parece que na federal tem, se não me engano, você tem que fazer na federal, quando eu falo na Justiça Federal, né? Tem que fazer uma previdência complementar. Mas como eu não tenho a certeza em relação a isso, eu prefiro fazer até uma live com um convidado da Justiça Federal, se possível. Eu tenho alguns colegas, porque eu já estagiei na Justiça Federal. E conversar a respeito disso também, das vantagens e desvantagens, até mesmo para poder, nesse ponto aí, faça algo mais correto para vocês. Mas, no geral, geralmente é isso. A remuneração que você tem na federal é maior do que a estadual, né? E é outro ponto a se considerar, né? A se fazer. Então, temos aqui mais um ponto para federal, certo? A questão do trabalho, pessoal. Aí, Bruno, mas como é que você pode medir isso em relação à questão do trabalho? Eu posso medir pela relação da experiência que eu tive na Justiça Federal, quando eu estagiei durante 1 ano e meio. E assim, a quantidade de trabalho acumulado para um servidor, eu consigo meio que comparar aí. Então, quando eu estagiava na Justiça Federal, eu percebi o trabalho do pessoal, trabalho assim, árduo, né? Mas a quantidade de trabalho na estadual é muito maior, né? Muito maior em comparação à federal, principalmente em relação aos tribunais. Então, geralmente essa realidade que eu tenho hoje é essa daqui, ó, de onde eu trabalho, que é um concurso estadual. E geralmente, não é seja que não tenha trabalho na federal. Tem bastante. Mas eu acho uma quantidade mais justa para a quantidade de servidores que tem ali, entendeu? É uma quantidade justa no sentido de você realmente fazer o seu trabalho e você sair satisfeito no sentido de, realmente dei conta de tudo ali. Ou quase tudo. Mas, e ter sua vida social, né? Que é o mais importante também, né? Você poder trabalhar e ter sua vida social tranquila. E geralmente a realidade da. Isso aqui geralmente é a realidade da federal. Geralmente, viu pessoal? Tem exceções. Você pegar um concurso federal, que é os Correios, tem certas localidades que é bem complicado trabalhar nos Correios, né? Que não tem uma estrutura boa de trabalho. Mas se você pegar no geral, principalmente dos tribunais, geralmente a carga de trabalho na federal é bem menor com relação bem menor do que com relação à estadual, principalmente em relação aos tribunais. Isso aí eu posso dizer sem medo. Porque eu lembro que, se eu não me engano, na Justiça Federal, subseção onde eu estagiava, tinha 16 servidores, era 12 servidores para 3 mil processos, se não me engano. E eu já cheguei a trabalhar aqui onde eu trabalho com 8 mil processos para 3 servidores. Então é complicado, entendeu? Aí você tem que realmente balizar em relação à quantidade de trabalho que você vai ter. Há setores na área estadual, no concurso estadual, que você vai fazer e vai ficar tranquilo? Vai ter. Mas, no geral, você vai em comparativo das esferas estadual e federal, você percebe que geralmente, assim, na minha experiência que eu tive na federal, eu percebia que é justamente isso, que tinha uma quantidade a menor de, assim, uma quantidade assim, ideal de trabalho na federal do que em relação ao estadual. O estadual realmente é uma cobrança meio que exorbitante em relação a isso, para um encargo em cima daquele servidor, certo? Então, a contar aqui, então a federal, mais uma vez, concurso na área federal. Deixa eu só olhar aqui. Pronto. Então, concurso na área federal, mais um ponto ao concurso na área federal, certo? Pronto. E agora vamos para o ponto diferencial com relação à maior quantidade de vagas de concurso, né? Então aqui, qual vamos ter aqui a maior quantidade de vagas de concurso quando comparativo ao concurso federal e concurso estadual? Aí já aqui a coisa muda, né? Aqui a coisa muda. Geralmente os concursos da área
estadual, geralmente os concursos da área estadual tem muito mais vagas da área federal, certo? Isso aí, até pela quantidade de pessoas que você vai atender, o contingente do trabalho que você vai ter, geralmente você tem uma quantidade maior da área estadual. Então, a vantagem disso, por ter uma quantidade maior de vagas, é justamente você ter a possibilidade de entrar. Então, você vai ter uma vantagem maior, maior quantidade aqui, justamente do concurso estadual, certo? E já vai ter uma menor quantidade de vagas de concurso, né? De vagas para concorrer na federal. Tanto é, pessoal, que quando você vai fazer um concurso destes, assim, de estadual e federal, você percebe a concorrência, né? Você vai ver lá a nota de corte lá em cima, geralmente das federais. Já teve, não lembro qual foi o concurso, não foi eu que fiz, foi meu irmão que fez, do TRT. Não sei se foi TRT Ceará, que teve mais de 60 ou foi 50 pessoas que fecharam a prova de técnico, né? Então, não sei se foi Ceará, mas foi um concurso que teve umas 40 ou 50 pessoas que fecharam a prova. Então, você vê o nível que chega. É, Já cheguei a perguntar a alguns servidores da Justiça Federal quantas questões ele tinha errado para poder entrar. Foram 4, 5, 6 questões no máximo. Enquanto, geralmente, na estadual, por ter uma grande quantidade de vagas ali, você tem uma margem de erro maior do que da federal. Então, a possibilidade. Aí vem a grande vantagem do concurso estadual. Geralmente, o concurso estadual, apesar de tudo aquilo que eu falei em relação à remuneração, com relação a deslocamento, né? Com relação a isso tudo, você na estadual tem uma possibilidade maior de adentrar no cargo público, né? Porque o nível de concorrência em comparação à federal é bem menor em comparação nessa comparação. E pelo fato de que federal tem todos esses benefícios, então a concorrência vai mais para federal do que propriamente para estadual. Então, você quiser ter essa vantagem de querer entrar no cargo público, geralmente a estadual é o melhor caminho, geralmente que eu vejo. Você pode até entrar na área estadual e depois tentar uma área federal, não tem problema, tá certo? Até é uma estratégia de algumas pessoas fazem isso, né? Eu conheço colegas aí que primeiro entraram no Tribunal de Justiça estadual, depois passaram para uma federal, certo? Para poder ter aquela renda e poder continuar estudando, tá bem? Então esse aqui é um ponto que a gente pode considerar justamente essa questão da quantidade maior de vagas, né? Então se você tem uma maior quantidade de vagas, você vai ter a mesma moeda aqui, né? Vai ter uma menor concorrência. Eita, acabei tirando aqui. Manter suas anotações, manter. Acabei saindo aqui, vou ajeitar aqui. Voltando aqui, erros técnicos. Ver se eu consigo consertar. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês justamente aquilo que eu falei. Que é o seguinte. Então, deixa eu manter. Acabei saindo de tudo aqui. Deixa eu ver se eu volto a apresentação novamente. Tudo apresentar. Pronto. Voltando aqui. Pronto, retornei, pessoal. Erros técnicos. Pronto. Então você vai ter uma menor concorrência. Desculpa aí a letra, que realmente a letra não consigo rabiscar direito aqui na mesa digitalizadora. Eu tenho uma dificuldade, mas com o tempo tomara que minha letra mude, né? Mude para melhor, não para pior. Mas enfim, você vai ter uma menor concorrência, certo? Uma menor concorrência nesses concursos estaduais do que comparado ao federal. Eu fiz vários concursos da federal, eu meio que já cheguei a bater na trave, né? Já cheguei a ser aprovado, mas nunca fui chamado. Foi no MPU 2010, se eu não me engano. Tirei 64º. E só chamaram para técnico na época. E só chamaram para o estado de Alagoas, eu coloquei, né? E só chamaram 13, se eu não me engano. 13 servidores. Eu tirei 64º. Enquanto no Tribunal de Justiça de Pernambuco,
no Tribunal de Justiça de Pernambuco, eu tirei, se não me engano, 64º da... Ou foi 61º para analista e 54º para técnico. E fui chamado, tanto nos dois cargos. Aí você percebe que... E assim, a quantidade de pessoas que foi chamada no Tribunal de Justiça de Pernambuco foi muito, muito maior do que os concursos federais que eu fiz na época, né? Então a concorrência, em tese, a nota de corte é melhor, né, para na estadual para você entrar do que em comparação à federal. Então essa é uma das vantagens que temos com relação, quando consideramos aqui essa relação na maior quantidade de vagas de concursos. Geralmente os estaduais, você pode tomar como exemplo aí também os concursos que tem na área da segurança. Você vai ver concurso lá em São Paulo, 3.000 vagas para PM estadual e tudo mais. Assim, não é algo que é esporádico, é praticamente todo ano, 1.000 vagas, 2.000 vagas, você vai vendo aí, vários estados chamando muita gente. Enquanto um concurso federal, quando tem, por exemplo, esse último que teve agora da Polícia Rodoviária Federal, né? Foram mais de 50.000 vagas, mas é algo que acontece de 5 em 5 anos, 4 em 4 anos, é algo que demora bastante, né? Não tem essa grande quantidade de vagas aí. Então podemos contar como vantagem aqui nesse comparativo da maior quantidade de vagas. Aqui é o ponto, vai justamente para estadual, certo? Para estadual. Então aqui no placar final, era isso, pessoal. O placar final aqui vocês podem ver, deu aqui 3-1, né? Deu 3-1. Poderia falar sobre outros pontos, poderia até falar sobre outros pontos, mas acredito eu que esses são os principais pontos a serem observados, né? Com relação a essas características. Eu até esqueci de falar com você algumas características da prova em si, né? Da prova. Ah, Bruno, mas tem como eu fazer as duas áreas? Tem, certo? Mas existe uma certa diferença nas duas áreas. Tem assuntos específicos que cai para um como cai para outro. O ideal é que você mire ou em um ou em outro, ou seja, ou você faz concurso daquela área federal ou faz concurso para aquela área estadual, certo? Porque você fica mais experiente quando você mantém um foco somente numa dessas áreas, você fica mais competitivo e mais experiente em relação àquilo do que propriamente você fazer os dois. Pode dar certo como aconteceu comigo? Pode, né? Porque eu fiz de tabela esse concurso da estadual, dos tribunais que só fazia federal na época, deu certo. Fiz concurso, tanto é que eu digo comigo mesmo que eu nem estudei praticamente para esse concurso do Ministério Público de Alagoas, para técnica analista de lá, e nem estudei praticamente para o concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Foi com a experiência que eu tive com relação aos concursos federais que eu fazia à época. Praticamente eu acho que eu peguei o estatuto dos servidores públicos de Pernambuco para o Tribunal de Justiça de Pernambuco 1 ou 2 dias só. Eu li ali rápido, porque minha preocupação sempre foi em relação aos concursos da área federal, porque eu tinha em mente esse objetivo de que fazer um concurso para, mesmo que seja para um outro estado que não era meu estado de origem, né? E posteriormente pedir a minha remoção, né? Depois de um tempo, a minha remoção para o estado de Alagoas. Assim, mas Deus reserva algumas coisas em sua vida, né? Tanto é que hoje eu tenho uma pessoa que eu namoro aqui no estado de Pernambuco, gostei bastante daqui, eu não estou no estado de Pernambuco, né? Do lugar que eu moro. E aí realmente eu fico balançado para tentar retornar para Alagoas. Mas se eu fosse retornar hoje para Alagoas, seria justamente através de um outro concurso, né? Ou concurso estadual ou até mesmo federal, né? Mas nessa possibilidade de home office, permuta, meio que tirei de cogitação isso, apesar que eu pretendo até mesmo falar com você de uma outra live sobre essa possibilidade da questão que temos hoje em relação, principalmente em relação aos tribunais, da questão do home office, e para poder desmistificar algumas coisas, né? Algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas também do pessoal com relação a isso, que eu posso meio que comentar com vocês algo do tipo. Mas é justamente isso. Pelo placar aqui que vocês vão vendo, que vocês verem aqui, deu 3-1, né? Deu 3-1. Mas temos justamente a questão da prova, né? A dificuldade da prova. Quando você leva em conta, você vê ali claramente que geralmente as provas... Assim, a dificuldade da prova em si, eu não percebia muito, né? Não posso dizer com toda certeza hoje, certo? Mas na época, quando eu fiz concurso
quando eu fiz concurso da área federal e da área estadual, chegou ao ponto que o concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco caiu até jurisprudência, não sei se foi para técnico. Então, assim, foi as questões mais difíceis. Tanto é que, agora só que na federal, você não tem margem praticamente para erro, né? Você tem que ser praticamente perfeito ali em acertos. Na estadual eu tive uma margem de erro, tanto que eu tive uma margem de erro grande, até eu pensei assim, não, nunca vou ser chamado, porque eu tomei um parâmetro para ser chamado no concurso estadual, o mesmo parâmetro que eu tive em relação, o mesmo parâmetro que eu tinha em relação ao federal. Então, por exemplo, se eu errasse 8 questões ou 9 ou 10 questões da federal, eu sabia que não tinha condições de ser chamado, porque realmente o grau de concorrência é muito alto, né, na federal. Mas na estadual me surpreendi pelo fato de que eu errei uma quantidade maior do que isso, do que 10 questões, e mesmo assim fui chamado, né? Fui chamado. Graças a Deus, ainda bem. Mas é isso. Então, em relação à prova, eu não via tanta diferença do grau de dificuldade, certo? Então acho que dá um empate aí em relação às duas. Não via diferença, porque é federal que vai ser mais difícil a prova em si do que a estadual. A prova em si eu não percebia nenhuma diferença do grau de exigência, tá certo? Agora, com relação à concorrência, assim, de ser chamado, a nota de corte, aí realmente eu percebi uma diferença para isso, certo? Então, nesse ponto aí, com relação ao grau de dificuldade das provas, eu dou empate em relação a isso, tá certo? Certo, pessoal, acho que já deu essa live. Se alguém posteriormente for ver essa live, tiver alguma dúvida, pode deixar aí alguma dúvida aí nos comentários, tá bem? Estamos aqui para isso, para eu poder ajudar aí alguém que tiver em dúvida, tá nesse começo dos concursos. Bruno, se eu faço concurso estadual ou federal, aí vocês vão realmente balizar. Vocês podem até discordar dessa pontuação que eu fiz aqui, mas, pessoal, é a experiência que eu tive. A experiência que eu tive é que ainda tenho, certo? Porque ainda continuo fazendo concurso, né? Eu vejo que eu tenho um pouco de gás para queimar em relação às provas de concurso. E na minha experiência, no meu dia a dia, é isso que eu percebi, justamente com relação ao concurso na esfera federal e estadual. As vantagens e desvantagens para um e para o outro. Bruno, então o que é que você pode aconselhar? Veja, pessoal, é aquela coisa, se você estiver desempregado e precisar realmente de uma grana, de um suporte financeiro, aí eu tentaria aqui o concurso na área estadual, certo? Pela quantidade de vagas que eu teria a possibilidade, pela quantidade de vagas, a nota de corte ser menor em comparação à federal. Agora, se eu já sou servidor público, né, inclusive estadual ou municipal, e tiver uma boa preparação, eu já tentaria um concurso na área federal, certo? Diante das gratificações. Sim, tem outra questão também que eu nem falei aqui para vocês, né? Poderia até citar como pontuação também. Deixa eu mostrar aqui. Vou usar o exemplo disso aqui, mas só como parâmetro. Outro exemplo também com relação à estrutura do trabalho. Eu já tive experiência tanto na área estadual quanto na área federal e eu percebi ali a diferença da estrutura, dos equipamentos ali presentes para poder trabalhar no dia a dia. Por exemplo, eu fui apresentado a trabalhar com duas telas de monitor de computador na Justiça Federal. E quando eu saí da Justiça Federal como estagiário e fui para técnico, né, fui chamado para técnico no Ministério Público de Alagoas, foi praticamente um outro mundo, uma outra realidade. Digo isso por quê? Porque até então, na época, não sei hoje, né? A estrutura bem complicada, não sei assim, precária, né? Quando cheguei ao trabalho, eu tinha uma sala lá no fórum, na cidade qual eu fui trabalhar no Ministério Público, que simplesmente não tinha, no começo, não tinha nem sequer um computador. Então, eu tinha que levar meu notebook, né? Eu tinha que levar meu notebook próprio para poder trabalhar, poder exercer aquele cargo do qual eu fui nomeado. Foi uma época meio tenebrosa, em que sentido? Porque realmente não tinha aquele ambiente do qual trabalha.
Mas no interior geralmente é um pouco mais complicado, né? Um pouco mais complicado. Computadores mais antigos, computadores mais desatualizados. Então a tendência geralmente é você ter uma estrutura melhor na federal do que na estadual, equipamentos melhores. Apesar que hoje, onde eu trabalho, tá muito bom, né? Pelo menos a estrutura onde eu trabalho é muito boa para poder exercer meu trabalho, meu serviço público, certo? Então, para esse outro ponto aqui que eu até esqueci de falar, podemos dizer também que fica mais um ponto para federal com relação à estrutura, certo? Que apesar de tudo, mesmo assim, mesmo tendo uma estrutura boa hoje de trabalho, acredito eu que a estrutura da federal ainda é uma estrutura melhor, vamos assim dizer, tanto em relação ao sistema, com relação ao material de trabalho. Apesar que a estrutura da estadual do qual tenho hoje é uma boa estrutura para poder exercer também seu serviço público. Tá certo, pessoal? Então é isso. Vamos aqui finalizar mais uma live. Eu não sei quanto tempo eu vou aqui de live aqui já. Eu acho que eu já passei muito tempo aqui. Mais do que devido. Vixe, meu Deus do céu. Quase 1 hora de live. Eu não fiz, não cronometrei aqui a quantidade de tempo. Eu queria estar na minha mente fazer no máximo meia hora de live ou 25 minutos, mas eu falei demais, parecendo um papagaio falando direto. Mas é isso, finalizar aqui antes que dê 1 hora de live e se alongue mais ainda essa live, tá certo? Então ficamos aí para uma próxima live. Se puder dar um like aqui na live para quem ficou até o final, para quem viu posteriormente essa live depois, dá um like, deixa aí seus comentários para quem concorda ou discorda em relação à pontuação, para quem quer colocar alguma pontuação, assim, algum comentário em relação a essa diferença, para quem conviveu com essa diferença, né, como eu já tive essa experiência, e para quem tiver algum tipo de dúvida, tá bem? Beleza, pessoal? Então é isso, ficamos para uma próxima live. Valeu, boa noite, tchau.